E a safra 2024-25 de soja do Brasil tem sido marcada por certa irregularidade por conta da adversidade climática em algumas regiões chaves de produção do país. Nós sabemos que devemos ter uma safra grande, robusta, porém, algumas regiões sofreram ou com excesso de chuvas, como é o caso do estado de Mato Grosso, por exemplo, ou a falta delas, como é o caso do Mato Grosso do Sul, e principalmente o estado do Rio Grande do Sul. O quanto disso afeta a qualidade da soja que o Brasil vai entregar para o mercado internacional, ou quanto a gente vai compensar aquelas áreas que sofreram mais com áreas que têm resultados muito bons nesta temporada. Assunto para a gente tratar agora com o novo presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, o André Dobashi, que já nos faz companhia nessa segunda-feira. André, seja bem-vindo, boa tarde e parabéns pelo seu novo cargo. Tenho certeza que o seu conhecimento vai agregar muito nessa comissão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma honra poder participar do Notícias Agrícolas. Estamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos. André, você tem, de fato, a gente precisa ter essa percepção da safra 24-25. Tem sido uma safra bastante irregular e por isso a gente tem que cuidar essas características que a soja vem apresentando nessas primeiras ofertas da safra nova que vão chegando ao mercado? Sim, com certeza, cara. É uma safra bastante apreensiva para nós, produtores, né? A gente assistiu aí ao longo do mês de dezembro as nossas lavouras. Eu sou do sul do Mato Grosso do Sul. A gente assistiu as nossas lavouras passando por um estresse muito grande hídrico, da mesma forma que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né? E essa quebra de safra na América do Sul, ela de uma maneira ou de outra enxuga aquele superávit que a gente esperava da soja, né? Então, a Argentina vindo como um player menos forte, Paraguai, o Rio Grande do Sul e parte do sul do Mato Grosso do Sul aí perdendo bastante força na soja. Então, é uma situação onde a gente precisa ficar bastante atento, sim. André, o que mais preocupa nesse momento em termos de qualidade efetivamente? Nós recebemos, né, aqui alguns relatos, e são relatos que correm as redes sociais, ali os grupos de WhatsApp. A gente tem uma incidência grande de grãos ardidos, grãos esverdeados, né, um pouco mais murchos, tem a condição do grau elevado de umidade com que essa soja precisa ser colhida em algumas regiões. Quais são as preocupações maiores, os principais sinais de alerta nesse momento? Exatamente. Eu acredito que agora, justamente essa qualidade de grãos é uma coisa que deixa a gente bastante apreensivo. Vale lembrar que mesmo com essa quebra na América do Sul aí por parte dos argentinos, Paraguai, Rio Grande do Sul, por parte do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso ainda está colocando muita soja no mercado e isso faz uma pressão negativa nos preços em termos de preços domésticos, né, no Brasil. E a gente com os preços esmagados, né, em função dessa super safra que deve passar de 170 milhões de toneladas, além desse câmbio que não está ajudando muito, a qualidade da soja sendo prejudicada, a gente acaba ficando com as margens bastante reduzidas. Quando acontece esse excesso de chuva, a primeira coisa que acontece é a soja começar a brotar na vagem. E aí a gente perde muita qualidade de grãos em função dos ardidos e avariados, porque a soja fica mais tempo lá no pé e não consegue ser colhida, e isso causa redução de preço no produtor, que a gente tem uma classificação na hora da venda, e isso acaba impactando negativamente no preço para o produtor e, consequentemente, para quem está comprando também, porque recebe uma soja de má qualidade. E é uma discussão antiga já do nosso complexo soja, né, André? O desconto desse grão, seja no elo que for da cadeia de distribuição a partir do produtor, né? Como é que essas discussões deverão evoluir também a partir desse ponto, diante de uma safra tão robusta como é essa 2024-25, como você falou, a gente tem projeções dela superar 170 milhões de toneladas. Se a gente contabilizar que essa safra vai chegar numa capacidade logística muito semelhante à que nós tínhamos nas últimas safras, incluindo a armazenagem, esse problema acaba se agravando, eu imagino. Exatamente, Carly. Inclusive, você tocou num ponto muito importante, agradeço pela pergunta. A questão da classificação da soja ela foi amplamente discutida ao longo de 2024. A gente fez todo um esforço por parte da CNA para que a gente tivesse uma nova classificação de grãos. A gente pressionou o Ministério da Agricultura para que ocorresse uma revisão da normativa que regulamenta aí a classificação de grãos em termos de qualidade e armazenamento.
Avançamos bastante em relação a tipo de soja, em relação às características desse grão ardido, mofada, variado, e até andamos com a implementação de um novo referencial fotográfico para essa classificação. Entretanto, o setor produtivo, né, que é formado aí pelas associações que representam o produtor rural, a CNA, a ProSoja Brasil, outras entidades de classe que representam o produtor, acabou não chegando em um consenso com as indústrias e os exportadores por conta da umidade da soja, onde o produtor já entendeu que a soja precisa estar com 13% de umidade, porém, a gente não quer que esse prejuízo saia das mãos do produtor especificamente, mas que ele seja compartilhado entre produção e indústria, de forma que a indústria faça esse beneficiamento da soja, reduzindo a umidade de 14% para 13%, que é o padrão que a China, por exemplo, tem pedido para que a gente entregue, e receba um sobrepreço em cima desse 1% que ela está gastando para chegar na umidade dessa soja. A gente imagina que dessa forma, os beneficiadores, né, quem fazem essa secagem desse grão de 14% para 13%, recebendo um estímulo, ele vai estar cobrindo os gastos né, de custos de secagem desse grão, e o produtor não é penalizado, continuando a entregar a soja com os mesmos 14%. Né? Quem se beneficia disso seria a indústria e o exportador, que recebe um sobrepreço para mandar essa soja com 13% para fora do Brasil. E assim a gente espera que essa discussão seja pacificada ainda no início desse ano, onde a gente propôs essa ideia aí para a indústria e exportadores, e que a gente chegue realmente num tipo de soja, né, numa regulamentação que atenda a todos, principalmente quem compra a nossa soja, que possa receber um produto de qualidade. André, quanto espaço tem para essas discussões acontecerem e de forma que elas sejam produtivas e haja a definição desse assunto? Porque eu me lembro que no ano passado nós tivemos ali momentos difíceis, inclusive, né, para se chegar num consenso. A própria comissão de cereais fibras e oleaginosas da CNA, ainda presidida pelo Ricardo Arioli, a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, se retiraram de algumas discussões justamente por entender que o produtor não estava sendo ouvido ao pleno do que precisava ser feito. E essa classificação de grãos, como a gente já trouxe aqui, não é um assunto de ontem, da safra passada. Ela tem anos que ela precisa ser revisitada para que novos parâmetros sejam estabelecidos, né? Exatamente. A gente entende que essa discussão ela precisa ser encarada de forma igualitária entre indústria, comércio, exportadores e produtores. Todo mundo é consciente de que o padrão de soja é os 13%, porém o produtor não pode arcar com essa conta sozinho. A gente entende que a soja ficar 1% a mais de umidade no campo é um risco muito grande. E o produtor, via de regra, ele não tem sistema de secagem da fazenda. Quem tem isso são as beneficiadoras, as cerealistas, os grandes produtores e as tradings, as cooperativas. Né? Elas devem sim ser beneficiadas em função desse custo que ela vai ter a mais para secar essa soja. Então, a gente deve realmente ter um padrão de soja exportação que seja de 13% de umidade e que seja supervalorizado aí, com todo o padrão que a soja para exportação deve ter, mas que o produtor não arque com esse custo sozinho. Então, a gente propôs inicialmente que fosse feita uma bonificação para aquele produtor que entrega a soja abaixo dos 14%, seguindo o mesmo padrão de desconto para aquele produtor que entrega acima dos 14%. Né? Então, o que vai para cima em forma de penalidade vem para baixo também em forma de benefício. Né? Então, se o produtor Claro. entrega com 13%, ele recebe aquilo ali com um benefício a mais aí na hora de ser pago. André, o quanto disso, ou apesar disso, é melhor, acho que talvez seja melhor colocado dessa forma, nós temos visto ainda uma demanda muito forte pela soja brasileira. Inclusive, acaba de chegar aqui uma informação das consultorias privadas de que os prêmios estão subindo hoje, as nomeações de embarque estão aumentando. A demanda pela soja brasileira, ela ainda é uma demanda muito forte, crescente, e a gente atende com bastante excelência essa demanda. Qual é a sua
perspectiva, qual o seu, né, como é que você está enxergando essa busca do mercado em equilibrar os cenários de oferta e demanda? Como você falou, temos preços ali esmagados, né, estrangulados, a margem muito estreita, mas uma demanda muito forte pela soja do Brasil. Como é que nós temos que entender isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que encarar de uma maneira extremamente profissional, sabe, Perno? Você vê, agora a gente tem aí uma demanda firme na China, as margens aí de esmagamento no mercado chinês, ela continua melhor que a safra passada, né? Então, a gente percebe aí que a China vem aí com um apetite melhor do que a safra passada. O que precisa acontecer é uma seriedade nesse produto que vai daqui para o Brasil lá para a China. E uma coisa que a gente precisa entender é que o produto de exportação, por ele passar muito tempo em trânsito, ele não pode sair direto da lavoura e ir para a exportação, ir para a China. Ele deve necessariamente todo ele passar por um processo de beneficiamento para que a umidade seja padronizada, todo o grão seja secado, né, seja seco, e que a gente receba um sobrepreço por mandar um produto desse de melhor qualidade para a China. Não só China, mas para todos os nossos destinos aí de exportação. A gente já foi para a China no ano passado em missão 2 vezes e a gente escutou dos próprios chineses que a soja brasileira tem uma preferência em função do percentual de proteína que ela confere. Então a gente sabe que o nosso produto é de qualidade, a gente precisa ter essa seriedade no beneficiamento para a exportação e esse beneficiamento ele deve ser remunerado a contento para que seja coberto os custos desse beneficiamento e a gente consiga sair ali com uma margem de lucro. E existe uma via demanda, né, André, uma expectativa de um respiro para essas margens do produtor brasileiro, porque há uma sinalização de que, por exemplo, no segundo semestre nós já tenhamos preços minimamente melhores, né, cerca de 10, 11 reais para a soja, por exemplo, base Porto, se a gente olhar para as tabelas hoje. Claro que esse mercado, cada dia é um mercado, né, todo dia é diferente, todo dia é uma história, mas a gente tem essa perspectiva e nós temos visto a nossa comercialização um pouco mais contida nesse momento. Todo esse cenário faz sentido diante do que a gente está vivendo no complexo soja nacional nesse momento? Faz sentido, sim, cara, perfeito. Uma posição é exatamente isso que você falou. A gente tem uma perspectiva de melhoria nos preços a partir do segundo semestre. As previsões aí das consultorias é que as margens só voltem a ser iguais às da safra passada se o preço cair 20%, o que não é a perspectiva que vem acontecendo aí para o próximo semestre. Entretanto, como eu disse lá no início, esse dólar com essa queda, né, na precificação, a queda do dólar e o que tem afetado os preços domésticos, que é a promessa da super safra também, faz com que o produtor fique mais comedido na comercialização. Ele fez ali os barters, né, ele fez as trocas ali do começo, e agora que ele está com os custos comercializados, ele está esperando esse sobrepreço que vai vir aí a partir do segundo semestre para continuar com as suas comercializações. Entretanto, cada sinalização de melhora no preço, o produtor, por não querer contrair mais crédito pelos juros que estão sendo experimentados, ele está sim fazendo negócio, mas de uma maneira bem mais desacelerada. André, para a gente concluir a nossa conversa dessa segunda-feira, alguma orientação para o produtor que está nos acompanhando diante de uma logística que já começa a preocupar também? As filas que nós vimos na semana passada não foram brincadeira, né, André? E para essa semana não deve ser diferente, porque vai acelerando o ritmo dos trabalhos de campo, as condições climáticas vão melhorando. Nós temos essa questão das margens, dos preços. Alguma orientação da sua ótica, da sua perspectiva para o produtor de soja que está nos assistindo agora? Claro, vou fazer orientações então de curto, médio e longo prazo de maneira bem rápida. A Excelente. curto prazo, a curto prazo que o produtor de fato faça as suas contas, coloque a sua margem de lucro de maneira bem racional, mas comercialize a soja. E que de pelo menos de 6 em 6 meses ele feche o exercício. Isso é Ótimo. uma medida que é muito importante para o produtor. Ele precisa comercializar, ele não pode ficar com essa soja estocada por muito tempo. A gente viu aí produtores que deixaram de vender soja por 180, 190 reais para vender por 100. Então, a orientação de curto prazo é: fechou o custo, deu a margem de segurança, a margem de lucratividade, venda seu produto, encerre seu exercício, faça seu balanço. A médio e longo prazo, a orientação que a gente faz é a seguinte: invista
em armazenamento e beneficiamento em sua propriedade, mesmo que ela seja arrendada, invista em condomínios de armazéns, de beneficiadoras, secadores, porque a melhor forma que a gente tem de se precaver da diminuição de preço, dessa logística deficiente, dos portes, dos prêmios negativos de porte, é tendo a nossa própria armazenagem dentro da fazenda ou perto da fazenda, para que a gente possa comercializar cada vez mais cadenciado e fugir desses picos de baixa de preço que são aí na boca da colheita, né? Como a gente está enfrentando agora aí no mês de fevereiro, mas que, via de regra, é sempre o que acontece, os preços voltam a subir no segundo semestre. Então, essas são as orientações que a gente tem aí para o produtor a curto, médio e longo prazo. André Dobashi, melhor impossível, meu amigo. Excelente forma da gente começar a semana com o produtor já ouvindo essas orientações e fazer o que ainda dá tempo, né, André? Porque ainda tem produtor que precisa colher toda essa soja, tem produtor que precisa concluir a lavoura, tem muito trabalho pela frente ainda e já tem que pensar na safra 25-26, né, André? Exatamente, pensar na safra 25-26 e já travando os custos, fazendo as trocas com soja, se o preço assim permitir. Para a gente é sempre um prazer estar aqui com vocês. Conte com a gente, conte com a CMA sempre que possível. Contem sempre conosco do lado de cá também para a gente ampliar o alcance das informações. André, ótima semana para você, bom trabalho de novo, sucesso no novo cargo, tenho certeza que você vai agregar muito, meu amigo. Obrigada e até a próxima. Um abraço para você. Muito obrigado, um abraço a todos. Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí, vamos olhar e vamos ouvir quem entende, né? André traz essas orientações de curto, médio e longo prazo, isso é fundamental para o produtor. Então, todo produtor tem alguma espécie de problema nesse momento. É um fato. A logística está atravancada, a qualidade está comprometida, a margem está estreita, mas o Brasil é demandado. E é aí que o copo está mais que meio cheio. Então, a gente tem muita soja chegando né, a essa condição de pico de safra, enfim, a gente conhece esse momento, mas é preciso ter estratégia para passar por isso. Não dá para assistir o mercado acontecer. O André foi bastante claro. Então, atenção à qualidade, a classificação aos descontos que você vai sofrer por conta, se tiver uma soja um pouquinho avariada ali, você vai sentir no desconto. Você também já conhece a CNA com a comissão que o André agora está presidindo, a ProSoja, todo mundo, né, junto, tentando alinhar essa condição da classificação. Enfim, uma série de assuntos para serem alinhados, mas tem a estratégia para esperar que isso seja resolvido e para não só assistir ao mercado. A gente vai concluindo por aqui esse boletim, mas a programação da TV Notícias Agrícolas continua. Já já tem informações no mercado de café que hoje está dando aí o que falar de novo, o mercado renovando altas históricas, patamares históricos. Já já a Rafaela Ribeiro assume aqui a bancada para te atualizar dessas informações. Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada.